Olá, você, como engenheiro civil, precisa ir na obra, certo? Ah, mas eu só faço projeto estrutural. Não importa, você precisa ir na obra. Ah, mas eu só faço projeto elétrico. Não importa, você precisa ir na obra, tá? Ir na obra é uma necessidade de ser engenheiro, né? É parte de ser engenheiro. Não existe como ser engenheiro, um engenheiro de qualidade, que entrega projetos de qualidade, que faz execução de qualidade e tudo mais, sem ir na obra, tá? Vamos imaginar um caso comum, tá? Vamos imaginar que você é um engenheiro, você faz projeto estrutural e você foi contratado para fazer o projeto estrutural de um prédio, certo? Então você foi contratado por mesmo prédio pequeno, tá? Nada mais, mas você foi contratado para fazer o projeto estrutural desse prédio. Primeira coisa, você vai iniciar direto abrindo o software, pegando o projeto arquitetônico e fazendo dimensionamento? Não funciona assim, não tem como. Por quê? Bom, vamos imaginar que você vai iniciar o dimensionamento, tá? E aí, qual velocidade de vento você vai considerar? A velocidade de vento é pela isopleta? Sim, é pela isopleta. Mas você tem que saber qual é os contornos daquela estrutura, tá? Então você vai ter que visitar a obra para saber, eu tenho prédios em volta, ou eu tenho casas em volta, ou eu tenho um terreno aberto. Não é a mesma coisa, tá? Se você tem um prédio que vai ser construído em volta de um monte de prédio, ele vai estar muito mais protegido do vento do que um prédio executado no meio do nada, certo? Então isso é um caso que você precisa ir no local para ver como é que é a estrutura em volta, certo? Se você chutar, você não está otimizando, tá? Chutar, beleza, chutar é uma possibilidade. Ah, eu vou chutar aqui que tem casas em volta, tá? Mas se o objetivo é um engenheiro que chuta, você está sacrificando a opção de ser um engenheiro que realmente entrega o melhor produto para o cliente, tá? O melhor produto é um dimensionamento otimizado, como está a execução real, né? Se você coloca a coeficiente de segurança para economizar seu serviço, não funciona, tá? Então você tem que visitar a obra para analisar como que a estrutura vai se posicionar primeiro contra o vento, tá? Ah, mas já sei, tem uma foto lá do Google Maps, eu vou poder ficar sentado no meu computador. Não, você não pode. Por quê? Bom, você vai iniciar o dimensionamento, com certeza. Vai ter que detalhar a fundação, certo? Como que vai ser executada essa fundação, tá? Vamos imaginar que você escolhe fazer uma fundação de estacas cravadas, mas tem uma casa antiga em volta, tá? Tem uma casa antiga a 10 metros lá, onde vai ser executada a estrutura, tá? Terreno do vizinho. Se você colocar um bate-estacas de estacas cravadas ali, o que vai acontecer? Que vai arrebentar a casa do vizinho, vai gerar muitas vibrações. Se você colocar uma estaca franca, vai gerar muitas vibrações ali no terreno do seu vizinho. Então você tem que saber se o tipo de fundação que você vai executar tem a possibilidade de que não vai alterar em nada no vizinho, tá? Outra possibilidade, e se houver inclinação? Se houver, por exemplo, uma sapada de divisa, tá? E o terreno for inclinado. Bom, aí vai ter que ser feito. E já tem um muro de arrimo lá do vizinho. Bom, se você cavar em volta, você pode derrubar aquele muro de arrimo. E se você não foi na obra, não tem como ver se tem um muro de arrimo naquela região ou se tem alguma coisa que tem que considerar na divisa do seu cliente em relação a essa estrutura, tá? Pode acontecer você ter um prédio do vizinho ali, ter o prédio seu, e se para você executar o seu prédio, tem algumas considerações que você vai ter que fazer, né? Muitas vezes você não vai conseguir chegar com uma fundação muito próxima de vias, principalmente se for uma fundação profunda, com um terreno, com uma obra do vizinho do lado, tá? E isso você só vai saber se você for na obra, ok? Beleza, fez isso, inicial, vamos subir estrutura. Tá? Qual seção de pilares, seção de vigas você vai considerar? Tá? Por quê? Você pode utilizar várias seções, mas dependendo do material que você tem na sua obra, vai ser mais fácil uma seção ou outra. Por exemplo, vamos imaginar que você tem na sua obra tábuas de 30. Então, o ideal para a sua obra vai ser utilizar uma seção, certo? Que possa ser montada facilmente com tábuas de 30, que não vai precisar muitas emendas, que não vai precisar muitos recortes, certo? Que não vai gastar tempo extra do marceneiro, certo? E vai ficar fácil de executar. Então, se você não foi na obra para saber o que tem de material, você não vai conseguir executar, certo? Ou, ao invés disso, vamos imaginar que você não trabalha com concreto armado, tá? Você trabalha com estrutura metálica, ou você trabalha com concreto pré-moldado. Você tem que ir na obra igual, tá? Ah, mas eu vou na fábrica. Não, tudo bem, você tem que ir na fábrica também agora, tá? Então, outra desvantagem que você tem que ir na fábrica e você tem que ir na obra. Por quê? Bom, você tem que ir na obra para saber, eu tenho que levantar uma viga de 5 toneladas. Tem como eu colocar um guindaste aqui para levantar essa peça? Porque se não tem como levantar essa peça, se não tem uma posição que o seu guindaste consegue ficar, vai gerar problemas na obra depois, tá? Então, você tem que pensar,
Se eu for, você tem que pensar em todo o processo de execução da obra, tá? E sem você ir para a obra, você não consegue, tá? Seu objetivo no dimensionamento estrutural não é só, vou entregar isso aqui, que é uma obra que depois de pronta vai ficar de pé. Não, claro, você tem que entregar isso também. Mas você tem que imaginar a maneira ideal, a maneira mais fácil de garantir que essa obra seja montada. Tá? Por quê? Porque você pode colocar uma análise, uma composição estrutural ali que depois de pronto vai ficar em pé, mas que tem uma execução muito complicada. E aí não é otimização. Ah, mas eu reduzi o máximo o aço. Tudo bem, mas se você reduziu ao máximo o custo do material, mas gerou uma estrutura que gasta um mês a mais para ser fabricada, você não está gerando economia, tá? Você está gerando custos adicionais. Por quê? Porque se o seu cliente está construindo, digamos, um prédio de 20 apartamentos, vamos imaginar um prédio pequeno, de 4 andares com 4 apartamentos. São 16 apartamentos, tá? E ele vai cobrar aluguel de R$ 1.000 por apartamento, tá? Por mês. Se você economizou, vamos imaginar que você economizou R$ 30.000 nessa estrutura. Bom, foi uma estrutura considerável, né? Uma economia material de R$ 30.000, certo? Mas o que aconteceu? Em troca disso, você gastou um mês a mais, então ele perdeu R$ 16.000 de aluguel, certo? E digamos, ele teve que colocar, gastou um mês a mais de 10 pedreiros, digamos, cada um cobrando R$ 2.000. E aí você gastou 16, 36, economizou 30, a sua economia custou R$ 6.000 para o bolso do cliente, tá? Então isso você tem que entender, que você tem que economizar em várias coisas, né? Otimização é economia no todo da obra, certo? Não é economia no concreto, economia no aço, não, é economia no todo da obra, certo? E isso você só vai saber indo na obra, tá? Então você vai ter que ir antes na obra para planejar isso. Você vai ter que ir durante na obra para encontrar todos os problemas possíveis da obra. Por quê? Bom, vamos imaginar que faltou alguma coisinha, teve algum detalhezinho que você não considerou na obra, tá? Você vai chegar lá e vai conversar com o mestre de obras, se perguntar o que está fácil, o que está, tem algum problema na obra, tem algum projeto aqui, porque às vezes pode acontecer de que você detalhou uma peça, certo? Mas uma pequena modificação naquela peça, ou uma pequena modificação numa armadura, qualquer pequena modificação, vai facilitar muito na obra. Vamos imaginar a seguinte situação: você dimensionou uma armadura, certo? Digamos uma armadura negativa de uma laje, certo? E colocou barras de 205 centímetros, tá? Então você detalhou barras com 205 centímetros. O ferreiro foi lá, cortou uma barra, cortou duas, cortou três, cortou quatro, cortou cinco. Então ele pegou aquele vergalhão dele que tinha 1.200 centímetros, tá? Então ele pegou o vergalhão com 1.200 centímetros, cortou 205 centímetros, tá? Cortou, 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 cortou. Sobrou uma barra de 1,75. Não é suficiente, você pede 2,5 metros, tá? Então ele vai ter que jogar essa barra para o lado, ou fazer um transpasso e tudo mais, e vai ter um monte, vai estar empilhado lá, se você colocou 200 barras negativas, vai ter 40 barras lá na ponta de 1,75 que não servem para nada, tá? Muitas vezes, se você tivesse pensado nisso antes, talvez fazer uma consideração um pouquinho melhor ali e uma barra de 200 centímetros seria suficiente. Por quê? Porque uma barra de 1.200 subtraindo 200 não sobra nada, certo? Então, ele teria uma otimização estrutural muito maior, reduzindo 5 centímetros da barra, desde que, claro, né, se tivesse feito, digamos, uma redistribuição de 0,5% do momento do setor, já seria suficiente para acabar com esse negativo e para gerar uma otimização muito maior na obra. Porém, se você nunca vai na obra e nunca olha aquela pilha de barras pequenas empilhadas, você nunca vai saber, certo? Então você tem que ir durante a execução da obra, também na obra, tá? Porque só assim você vai saber a maneira ideal de projetar essa obra, tá? E depois da obra, precisa ir? Sim, você precisa ir mesmo depois da obra pronta. Ah, mas já está pronta? Não importa, você tem que ir depois da obra pronta. Por quê? Bom, o ideal é que você vá para lá jogar seu tempo fora, tá? Por quê? Porque a outra possibilidade é que você foi para lá e viu algum problema de execução de projeto. Por quê? Se for imaginar, você fez o projeto, tá? Foi executado, mas gerou uma patologia. Por que gerou uma patologia? Bom, gerou uma patologia porque você fez o projeto errado, tá? Ou porque o engenheiro que executou da maneira errada, tá? Então você vai ter que ir na obra, gerou uma patologia, como que eu conserto essa patologia, tá? Primeira coisa que você vai fazer, tá? Tudo bem, foi o engenheiro que executou errado, tá? Mas você vai ligar para o engenheiro e perguntar: o que aconteceu aqui que está dando uma fissura na parede aqui do terceiro andar? Ele vai te explicar por quê. Ou ele não sabe por quê. Foi algum detalhe que você esqueceu de colocar no projeto. Muitas vezes, algum detalhe a mais ali
colocar o tempo que a viga deveria ficar escorada. Ele não deixou tempo suficiente, a alvenaria fissurou, alguma coisa assim, deformou excessivamente e deu problema, tá? Então, você só vai saber esses problemas indo na obra, olhando qualquer patologia, pode ser coisinha pequena, como eu falei, pode ser, digamos, uma trinca em uma das paredes. Tá? Às vezes, se tivesse deixado a viga escorada 2 semanas a mais ou alguma coisa assim, já teria sido resolvido, tá? Mas você só vai saber essa patologia, esse problema, se você for na obra, tá? Se você fez o projeto estrutural ali, beleza, entregou e nunca mais pensou naquela obra na vida, daqui a 20 anos você vai estar fazendo um projeto estrutural do mesmo jeito, gerando as mesmas patologias, com os pedreiros te xingando, e como você não está perto, eles não vão saber, eles vão ficar xingando aquele projeto estrutural mal feito, certo? E vão ficar reclamando, e como você nunca foi na obra, eles nunca vão se tocar. Vai dar problemas na obra, vai atrasar a obra, você acha que está otimizando a obra porque está minimizando a quantidade de aço, ou porque está minimizando ali algum outro fator, mas muitas vezes você está gastando muito mais tempo por ter uma execução complexa, tá? E novamente, você só vai saber isso indo na obra, ok? Mas isso, fator 1, se você for fazer projeto. A questão é, você só pode definir que você quer fazer só projeto se você tem demanda suficiente, se você está sobrando clientes para você. Está sobrando clientes para você? Talvez tenha algum engenheiro que realmente, se tiver 1000 visualizações, tem um engenheiro que, ou 2 engenheiros que está sobrando projeto realmente para ele. Agora, a maior parte dos engenheiros não tem projeto sobrando, tá? A maior parte dos engenheiros está procurando clientes. A maior parte dos engenheiros, se tiver um cliente a mais, não vai ficar negando o cliente, né? Por quê? Porque ele está precisando de mais serviço. E se ele se limita a fazer projetos, ele vai estar limitado, muitas vezes, em um serviço que ele não vai ter um lucro tão grande. Ou ele vai estar limitado e acabar ganhando menos, tá? Então, você tem que ir na obra para executar. Por quê? Porque toda obra que tem projeto tem que ter execução. Execução não é assinar RT de execução, não. Execução é ir regularmente na obra, tá? Muitas vezes em cidades pequenas isso nem se cobra ou nem existe, né? Às vezes você faz projetos só pequenos, só projeto de casa, de sobrados. Muitas vezes o cliente nem sabe que tem que assinar, tem um engenheiro para execução e você só faz RT do projeto de execução, ou alguns engenheiros fazem, alguns arquitetos e engenheiros fazem e nunca vão na obra, tá? Novamente, isso é um problema, porque tem que ter um engenheiro na obra, tá? Por quê? Porque você é a única pessoa da obra com conhecimento técnico avançado, certo? Tem o mestre de obras, ele tem muita experiência, ele vai ter a capacidade de fazer uma execução correta, mas muitas vezes ele está com um problema técnico que ele não vai solucionar da melhor maneira possível. Então, tem que ir um engenheiro regularmente na obra e muitas vezes esse serviço de visitar regularmente a obra é um serviço que não está sendo ofertado na sua cidade, certo? Ou, se na sua cidade realmente já é feito projeto e execução junto, mas a maioria dos engenheiros só projeta, se o cliente vê que você faz o projeto e vai acompanhar na obra, com certeza ele vai falar muito melhor de você do que um engenheiro que só faz o projeto e nunca visita. Ah, mas ele não me pagou pelo projeto e eu sou recém-formado e não tenho isso aí. Não, não importa. Se na sua cidade é o padrão assinar o projeto de execução, você assinou o projeto de execução, você vai na obra executar. Tá? Você vai ajudar na obra. Por quê? Porque é isso que vai dar seu nome. Vai dar, opa, esse engenheiro aí é bom mesmo, ele vem aqui na execução. Ele vem aqui ver a obra e a obra fica perfeita, ele não deixa a obra de qualquer jeito, certo? Então, você assinou o projeto de execução, você vê só o projeto e não tem ninguém que assinou a execução, vai na obra também, analisa, conversa com os pedreiros. Por quê? Porque na próxima obra o pedreiro vai lembrar, ah, tem aquele engenheiro lá que se eu indicar para o meu cliente, ele vai vir aqui, qualquer probleminha vai conseguir solucionar. Então, isso é muito importante, tá? E também os clientes vão falar, ó, eu contratei aquele engenheiro lá, e aquele engenheiro, ele vem na obra, ele conversa, ele vê que o pedreiro estava com um probleminha lá no piso, ele chegou lá e achou a solução, tá? Então isso é necessário, você precisa ir na obra. Até a próxima.